Você já parou para se perguntar quais são as coisas que você realmente gosta? Respira um pouco, essa mensagem é para você. Não como uma obrigação, não como uma cobrança, mas como quem se senta em silêncio e se escuta com calma. Com o passar dos anos, muitos de nós entramos em um ritmo que não escolhemos conscientemente. A vida acontece cedo, o trabalho vem, as responsabilidades chegam, antes mesmo de entendermos quem somos. A palavra nos lembra que há tempo para todas as coisas, mas muitas vezes vivemos como se só existisse o tempo da urgência. Urgência de pagar contas, urgência de dar conta e a urgência de ser forte, urgência de sobreviver. E quando tudo é urgente, o coração vai ficando cansado. Sem perceber, vamos deixando os sonhos de lado. Não porque deixaram de fazer sentido, mas porque a realidade pede respostas imediatas, resposta agora. E então, começamos a correr. Correr sem pausa, sem descanso, correr até esquecer porque começamos. Jesus faz um convite simples e profundo. Vir até Ele para encontrar descanso. Mas, para aceitar esse convite, é preciso reconhecer o cansaço. Em alguns momentos da vida surgem perguntas simples, perguntas que parecem pequenas, mas revelam o estado do nosso coração. Como, por exemplo, o que você gosta? O que traz descanso para o seu coração? O que te faz sentir paz? Essas perguntas não são para definir quem você é, mas para perceber como está sua alma. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, e isso pressupõe que também cuidamos do nosso interior. Muitos de nós aprendemos a escolher o que agrada os outros, a seguir caminhos esperados, a nos adaptar para não decepcionar. E aos poucos vamos nos moldando tanto que deixamos de ouvir a voz que Deus colocou em nós. Não é que esquecemos quem somos, é que ficamos tanto tempo tentando ser fortes, úteis, disponíveis, que esquecemos de ser verdadeiros. A comida é apenas um exemplo simples, mas isso se estende para tantas áreas da vida. Pequenos gostos, momentos de descansos, hábitos que acalmam o coração. Até Jesus se retirava para lugares silenciosos. Ele parava, ele descansava, ele se afastava da multidão. Não porque houvesse necessidade, mas porque a alma também precisa de cuidado. Talvez hoje você não consiga me listar 10 coisas que você gosta. E tá tudo bem. Deus não te chama por performance, Ele te chama para relacionamento. Talvez você lembre de coisas que gostava muito, mas que ficaram esquecidas com o tempo. Não porque eram erradas, mas porque foram sendo deixadas de lado. Este não é um texto para correção, é apenas um convite para se aproximar de si mesmo com mais graça. Com o mesmo olhar de misericórdia que Deus tem por você. Escolher algo que você goste não é egoísmo, é reconhecer que você também é criação. E se você está ao lado de alguém que não gosta das mesmas coisas que você, isso não invalida o que te faz bem. Você não precisa se anular para ser aceito, não precisa desaparecer para ser amado. Deus não te criou para viver apagado. Moisés viveu algo muito parecido. Ele não começou no deserto, foi criado no palácio, tinha acesso, tinha preparo, tinha identidade. Mas depois de um erro, de uma fuga, Moisés se adapta. Durante muitos anos, cuida de ovelha, vive no silêncio. Aprende a não ser visto, aprende a não ocupar espaço. O deserto foi necessário, foi um tempo de sobrevivência, foi um tempo de adaptação. Mas também foi um tempo em que Moisés começou a esquecer quem ele era. Quando Deus o chama, Moisés pergunta: quem sou eu para fazer isso? Essa pergunta nasce de alguém que passou tempo demais apagado. Deus não o acusou, não o corrigiu, não o envergonhou. Apenas o chamou de volta. O deserto não era o fim, era o processo. Deus não chama Moisés para continuar no lado,
mas para se levantar novamente, agora com maturidade e dependência. Talvez você tenha vivido por muito tempo fazendo apenas o que era necessário, cumprindo papéis, atendendo urgências e se adaptando para dar conta. E talvez isso tenha sido importante naquele momento. Talvez tenha sido o que te manteve de pé. Mas viver assim por muito tempo tem um custo. A gente vai acostumando a não escolher, a não sentir, a não se perguntar, a não... E não é o que a gente perca de repente. A gente vai se esquecendo aos poucos, esquecendo do que gosta, do que faz bem, do que traz descanso. A vida adulta ensina a sobreviver, mas nem sempre ensina a viver. Por isso, esse não é um convite para mudar tudo, nem para rasgar os sonhos grandiosos agora. É um convite mais simples, um convite para lembrar. Lembrar do que te faz bem, lembrar do que te acalma, do que te traz sensação de casa por dentro. Mesmo que seja pequeno, que seja simples, que seja só seu. Você não precisa se anular para pertencer, não precisa desaparecer para manter a paz, não precisa abrir mão de si para continuar. Se permita escolher algo que você goste, ainda que ninguém ao seu redor goste, ainda que seja só para você. Se não souber fazer, compre. Se não puder agora, encomende. Se não der hoje, guarde essa vontade com carinho. Anote num papel para você não esquecer novamente. Mas não se abandone. Porque quando a gente se escuta, quando a gente se respeita, algo dentro de nós começa a respirar de novo. E talvez seja isso. Não sobre mudar de vida, mas sobre aos poucos voltar para si. Com leveza, sem culpa, sem cobrança, apenas com honestidade e cuidado. Se essa reflexão te ajudou, encaminhe para alguém que você acha que também precisa ouvir. Apoie a página se inscrevendo, comentando, compartilhando, para que chegue a mais vidas assim como a sua. Fique com Deus.